Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No saguão reluzente de um prédio de escritórios ultramoderno, tudo parecia perfeitamente em ordem, mármore polido, lustres cintilantes e uma recepcionista impecavelmente vestida. Contudo, sob essa fachada de luxo e profissionalismo, um incidente estava prestes a interromper a rotina de todos. Naquela manhã, Helena Harper, uma mulher negra de elegância discreta porém imponente, estava parada do lado de fora do escritório da gerente de relações com os inquilinos. Seu olhar não demonstrava medo nem nervosismo, apenas uma paciência calculada. Ela viera para uma simples formalidade, verificar o estado de suas propriedades e tratar de alguns detalhes administrativos. O gerente Mark Sullivan, um homem arrogante e presunçoso, estava completamente alheio a quem estava diante dele. Sua mente já estava ocupada com suas próprias preocupações, um cliente importante para impressionar e um relatório para terminar antes do meio-dia. Assim que Helena falou com ele de forma calma e confiante, Mark sentiu-se desconfortável. Em vez de manter a postura profissional, fez um comentário condescendente sobre a aparência dela e a menosprezou, tratando-a quase como uma intrusa. A discussão rapidamente se intensificou até que, num gesto impulsivo de frustração e arrogância, ele lhe deu um tapa. O choque paralisou a sala. Os funcionários presentes não sabiam para onde olhar, incapazes de intervir diante da cena. Helena, com uma calma quase glacial, permaneceu imóvel, o olhar fixo em Mark com uma intensidade que abalou sua confiança. Então chegou o momento da verdade. Enquanto ele continuava seu monólogo arrogante, acreditando que tinha o controle da situação, um assistente entrou correndo e sussurrou algo para Mark que o fez empalidecer. Senhor, o senhor não percebe, ela é a dona do prédio. O rosto de Mark ficou vermelho. Todo o peso da humilhação caiu sobre ele. Aquele que ele pensava poder esmagar do alto de sua autoridade estava, na realidade, no topo da hierarquia, e cada palavra, cada gesto impulsivo, tinha sido um erro monumental. Helena Harper, sem dizer mais nada, endireitou-se. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação silenciosa. Ela não só havia sobrevivido à humilhação, como agora retomaria o controle total da situação. Mark Sullivan não conseguia falar. O tapa que acabará de dar em Helena Harper ainda ardia em sua mão, mas não era nada comparado à vergonha lancinante que o consumia por completo. Os funcionários ao redor cochichavam, alguns trocando olhares atônitos. Ninguém jamais vira Mark perder o controle daquela forma. Helena, por sua vez, permaneceu completamente imóvel. Sua calma gélida contrastava com a agitação de Mark. Ela respirou fundo e, em seguida, colocou delicadamente sua bolsa no balcão da recepção. Parece-me, disse ela com voz calma, mas firme, que temos um problema de respeito aqui. Mark piscou. Ele não sabia o que dizer. Tudo o que conseguia sentir era a aura de poder silencioso que emanava de Helena. Uma assistente visivelmente constrangida aproximou-se. Senhor, a senhora Harper é dona do prédio inteiro. Mark deu um passo para trás, pálido como um fantasma. Cada palavra perfurava seu ego já frágil como um prego. Ele havia humilhado a dona. E não qualquer dona. Uma mulher rica e influente, respeitada em todo o distrito comercial. Helena deixou passar um silêncio pesado. Então ela falou novamente. Aconselho que me tratem com o respeito que todo funcionário deste edifício deve ao seu proprietário. Mark tentou balbuciar um pedido de desculpas, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele sabia que nada que dissesse poderia apagar a humilhação pública que acabará de sofrer. Sem esperar por uma resposta, Helena se virou e começou a atravessar o corredor, cada passo ecoando como um aviso silencioso. Os funcionários, fascinados e assustados, a seguiam com o olhar. Assim que chegou ao seu escritório, sentou-se atrás de sua imensa mesa de mogno. Abriu o computador e começou a navegar pelos arquivos do prédio. Seus olhos, atentos e metódicos, pararam no nome Mark Sullivan. Bem, murmurou para si mesma, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. É hora de mostrar a ele o que realmente significa desrespeito. E assim começou o plano silencioso de vingança de Helena. Mark acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria. Subestimar alguém apenas por sua aparência ou cor poderia ser muito custoso, às vezes, mais custoso do que ele imaginava. Na manhã seguinte, Mark Sullivan chegou ao trabalho ainda abalado pelos acontecimentos da noite anterior. Passará a noite em claro, remoendo os pensamentos, buscando desesperadamente uma forma de recuperar algum controle. Mas um pensamento o atormentava. Helena Harper era intocável.
No saguão, Helena não fez nenhuma aparição dramática. Ela simplesmente sorriu educadamente para os funcionários, como se nada tivesse acontecido. Mas por trás daquele sorriso, cada gesto era calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Mark tentou recuperar sua autoridade habitual. Ele convocou uma reunião rápida com sua equipe. Ok, quero que tudo seja perfeito hoje, e que ninguém cometa erros. Seus colegas o olharam hesitantes. A atmosfera havia mudado. Até eles começavam a perceber a influência de Helena, mesmo sem tê-la visto agir diretamente. Entretanto, Helena já havia começado a divulgar suas instruções por meio de e-mails precisos e sutis. Sem jamais apontar o dedo para Mark, ela destacava seus erros e deficiências passadas, um documento arquivado incorretamente, um contrato atrasado, um relatório incompleto, cada detalhe cuidadosamente selecionado para mostrar que o gerente perfeito não era na realidade tão infalível. Mark não entendia o que estava acontecendo. Toda vez que tentava resolver os problemas, os funcionários recorriam a Helena em busca de confirmação. E a cada vez, seu olhar frio e inabalável o lembrava silenciosamente de que havia perdido o controle. Ao meio-dia, Helena organizou uma inspeção surpresa do prédio. Mark a seguiu constrangido, tentando encontrar uma desculpa para seus erros. Mas em cada cômodo que visitavam, Helena fazia perguntas simples, porém precisas. Mark, por que essa documentação não foi atualizada? Ou, pode explicar por que este relatório está incompleto? Mark gaguejou, sem conseguir encontrar uma resposta satisfatória. Os funcionários, entretanto, observavam a cena com uma mistura de fascínio e incredulidade. O chefe arrogante, humilhado diante de todos, e o dono, imperturbável, orquestrando a situação com total controle. Ao final da inspeção, Helena se virou para ele e disse suavemente, mas com uma autoridade que não deixava margem para dúvidas. Mark, acho que está na hora de você reavaliar suas prioridades e entender o que realmente significa ser responsável. Mark sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Aquilo não era mais apenas uma humilhação isolada, era o início de uma lição que ninguém naquele prédio jamais esqueceria. E Helena, com sua paciência e precisão, acabará de lhe mostrar que sabia como transformar cada erro em uma humilhação sutil, porém implacável. Nos dias que se seguiram, Mark Sullivan sentiu-se perseguido. Cada movimento, cada decisão parecia ser observada, analisada e usada contra ele. Helena Harper, fiel à sua calma implacável, não fez nada de óbvio, mas sua influência era sentida em todos os lugares. Naquela manhã, ela convocou uma reunião de emergência com todos os chefes de departamento. Mark achou que poderia recuperar um pouco do controle falando primeiro, mas mal tinha aberto a boca quando Helena interveio com uma gentileza gélida. Antes de começarmos, gostaria que todos me dessem um relato preciso da situação dos arquivos de Mark Sullivan. O murmúrio que percorreu a sala arrepiou Mark. Seus funcionários, até então leais por hábito, agora consideravam Helena uma figura de autoridade inquestionável. As respostas vieram, todas apontando, às vezes sutilmente, às vezes abertamente, os erros e descuidos de Mark. Cada detalhe que Helena havia preparado meticulosamente deixou Mark sem palavras, um relatório arquivado incorretamente e um contrato esquecido, uma comunicação interna mal redigida. E ela não fez comentários diretos, deixou que suas palavras e documentos falassem por si mesmos. Mark tentou se defender, mas quanto mais falava, mais se complicava. No final da reunião, Helena simplesmente colocou a mão sobre a pilha de arquivos e disse: Mark, vou te ajudar a colocar tudo isso em ordem. Seria uma pena deixar que erros prejudicassem nossos negócios, não é? Sua voz era calma, quase maternal, mas todos na sala pressentiam a ameaça implícita. Mark não era mais quem estava no comando. Mais tarde naquele dia, Helena deu outra demonstração de seu controle. Organizou uma inspeção surpresa nos escritórios, convidando alguns investidores para conhecer o prédio. Mark, em pânico, tentou esconder seus erros e corrigir cada detalhe no último minuto. Mas Helena, com um gesto simples, revelou sutilmente seus erros aos visitantes, sem jamais levantar a voz. Os investidores ficaram impressionados com a habilidade e precisão do proprietário, enquanto Mark, incapaz de se recuperar, tornou-se uma sombra do que fora aos olhos de todos. Cada ação que tomava parecia se voltar contra ele, cada palavra que proferia se tornava prova de sua incompetência. Ao retornar ao escritório no final do dia, Helena permitiu-se um leve sorriso. Ela sabia exatamente até onde podia levar Mark antes que ele percebesse que estava sendo completamente manipulado. A lição que ela lhe ensinava não era apenas humilhação,
Era uma demonstração de poder e controle, executada com uma sutileza que Mark jamais conseguiria compreender. E enquanto o sol se punha sobre o prédio, Mark Sullivan percebeu, pela primeira vez, que estava completamente à mercê de Helena Harper. No dia seguinte, o clima no prédio estava tenso. Rumores sobre a autoridade de Helena Harper e a humilhação pública de Mark Sullivan circulavam entre os funcionários, e todos aguardavam para ver o que aconteceria. Helena decidiu que era hora de encerrar aquela lição. Ela convocou uma reunião geral com todos os funcionários e convidou Mark para se sentar na primeira fila. A sala estava lotada, todos cientes de que aquele momento seria memorável. Sem levantar a voz, Helena parou diante deles e começou a falar. Ontem e na semana passada, notamos vários erros na gestão de nossos escritórios. Seu olhar se deteve por um instante em Mark, implacável, porém elegante. Esses erros poderiam ter prejudicado nossos negócios e nossa reputação. Mark sentiu o coração disparar. Tentou sorrir, mas seu ego já estava despedaçado. Helena continua. Felizmente, tomamos medidas para corrigir a situação. E é importante entender que respeito e competência são essenciais para todos os membros da nossa equipe. Então, no movimento sutil, mas devastador, ela percorreu os relatórios e documentos previamente preparados, expondo publicamente cada erro cometido por Mark. Arquivos incompletos, falhas de comunicação, contratos esquecidos, estava tudo lá, claro e indiscutível. Murmúrios percorreram a sala. Os funcionários trocaram olhares atonitos. Mark, vermelho de vergonha, percebeu que todos agora viam o que ele realmente era. Um homem arrogante que havia subestimado a mulher a quem acabará de dar um tapa. Helena encerrou sua apresentação com um sorriso sereno. Mark, eu sei que você é capaz de aprender com seus erros, se estiver disposto a ouvir. Ela não o humilhou com palavras cruéis, mas a situação em si foi uma punição perfeita. Mark entendeu que sua posição havia sido abalada e que sua reputação, antes intacta, agora estava manchada aos olhos de todos os funcionários e até mesmo dos investidores. Quando Helena saiu do palco, a plateia irrompeu em aplausos para a dona do estabelecimento, e Mark permaneceu ali, paralisado pela lição que acabará de receber. Não havia mais dúvidas, ele havia sido derrotado com elegância e maestria, e nada nem ninguém poderia apagar essa humilhação. A partir daquele dia, Mark Sullivan nunca mais olhou para Helena da mesma forma. Cada gesto, cada decisão que ele tomava no prédio passou a ser permeada por um respeito silencioso e temeroso. E para Helena Harper a vitória não se tratava apenas de humilhar Mark, mas de mostrar que subestimar alguém pode custar muito mais do que qualquer um poderia imaginar.